Olá, meus queridos. Vamos continuar com as nossas aulas, agora com a aula de número 9. Nesta aula, nós vamos tratar acerca do diretório, mas especialmente das condenações realizadas tanto por uma historiografia pós-diretório quanto pelas autoridades coloniais da época. Porque a grande questão aqui é a seguinte: o diretório ele tratou de melhorar as condições de vida e de trabalho dos povos indígenas, né? A resposta é não, né? Não houve melhora substancial na vida dos povos indígenas. E também muito daquilo que estava presente no texto do Diretório dos Índios, sobretudo a questão do projeto de civilização para os índios e também todo o processo de organização do trabalho e também das atividades econômicas, no sentido de assegurar o sustento ordinário e também de fazer com que a agricultura comercial ganhasse corpo, tudo isso também não foi atingido a contento. Também ninguém pode dizer de uma forma absoluta que o diretório ele falhou significativamente, né? Nós vimos em aulas anteriores que o impacto do diretório foi enorme, a ponto, inclusive, desses impactos acabarem proporcionando uma série de situações que vão se manter posterior ao diretório dos índios, né? Mas em grande medida ele não atingiu efetivamente aquilo que a coroa pensou ao chancelar, ao implantar o Diretório dos Índios na Amazônia, principalmente sobre a questão do sustento ordinário, sobretudo da agricultura comercial e na questão da civilização dos índios, né? Nós vimos também que o diretório ele veio no contexto em que as disputas territoriais em relação a Portugal e Espanha eram fortes e Portugal precisava assegurar essa área para si, não é? E o diretório ele vem nesse sentido, né? Porque o preceito jurídico que Portugal vai utilizar é o ut possidetis. Então, assim como já está presente, já possui, então continuará possuindo. E o diretório foi um instrumento nesse sentido também, no sentido de portugalizar, né, essa região. Mas vejamos, sobre a historiografia pós-diretório, ela condena essa legislação. Capistrano de Abreu, por exemplo, vai dizer que o diretório ele acabou permitindo misérias nefandas na região, né? João Lúcio de Azevedo, ele também vai falar sobre o diretório e vai dizer que o diretório foi uma vaga teoria inaplicável na prática. Além do Capistrano de Abreu e do João Lúcio de Azevedo, nós temos Perdigão Malheiro. O Perdigão Malheiro ele vai dizer o seguinte: olha, o diretório tentou conciliar a liberdade dos índios com o trabalho. Então nisso ele criou um labirinto que acabou dando em maus resultados, né? E até mesmo Arthur César Ferreira Reis, ele também vai dizer que o diretório ele não foi eficaz porque os povos indígenas eles não conseguiam, né, se autogovernarem, e que aquela abertura que o diretório possibilitou em termos dos índios terem cargos na administração colonial, então por conta dos índios não terem capacidade, segundo Arthur César Ferreira Reis,
de atuarem nesses cargos, né, ele falhou o diretório. Tá? Então veja, por motivos variados, Capistrano de Abreu, João Lúcio de Azevedo, Perdigão Malheiro e Arthur César Ferreira Reis apontam que o Diretório dos Índios ele não foi eficaz. Então você tem aí uma historiografia sobre o Diretório dos Índios que tem esta percepção, né? E as autoridades da época, né? Nós temos algumas autoridades da época que também vão criticar o Diretório ao longo de algumas décadas, né? Por exemplo, Lourenço Pereira da Costa, ele criticou o Diretório Pombalino, sobretudo dizendo que o Diretório ele trouxe uma série de situações, uma série complicada de situações que acabou por caminhar ou por desaguar, né, em problemas que poderiam inclusive afetar o projeto de colonização de Portugal para essa região neste momento. Ele era intendente e ouvidor da capitania de São José do Rio Negro. Outro intendente e ouvidor é o Antônio José Pestana. E olha o que o Antônio José Pestana disse: o Diretório é um labirinto ou mistura de determinações que dá causa a muitas ilusões e desacertos que hoje se praticam no Estado. E assim como Lourenço Pereira e José Pestana da Silva, nós temos um outro intentor e ouvidor, um outro intendente, melhor dizendo, e ouvidor, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, que vai ser um crítico ferrenho do diretório, que vai colocar a culpa nos diretores, dizendo o seguinte: olha, os diretores eles não estão agindo no sentido de aplicar efetivamente aquilo que o diretório estabelece, né? E vai colocando a culpa nos diretores. Mas quem vai de uma forma muito forte, significativa, se declarar contra o diretório é o Francisco de Souza Coutinho, crítico declarado do Diretório dos Índios, e ele vai acusar os diretores de não cumprirem com as suas obrigações, e vai acusar no seguinte sentido: ele vai dizer, olha, primeiro passo, os diretores eles não distribuem de uma forma significativa, eles não zelam, né, pela questão do trabalho indígena, sobretudo na permanência nas roças para o sustento ordinário, e nem para a agricultura comercial, porque ele diz o seguinte: olha, eu como diretor de Índia eu vou direcionar os índios para isso, acaba minha permanência nesse cargo, e os outros vão ter acesso àquilo que eu plantei e vão ganhar com o que eu plantei, por exemplo, né? Então muitos diretores desviavam essa mão de obra indígena para a extração das drogas do sertão, que o retorno era quase que imediato, porque eles tinham uma parte, como nós vimos em aulas anteriores, nessa extração, né? Mas também muitos diretores utilizavam a mão de obra indígena para si, né? Ficavam com essa mão de obra para além do tempo que era permitido, e também utilizavam muito de violências para com os índios, e esses índios acabavam fugindo por conta disso, né? Então o Francisco de Souza Coutinho vai acusar os diretores dos índios pelo fracasso. Enfim, essa fala toda até aqui, ela está sendo baseada no livro do professor Francisco Jorge dos Santos, Além da Conquista, né? E sobretudo no fim, uma parte que é o fim do capítulo 2, né? E lá ele vai dizer o seguinte: além de tudo aqui que mencionamos, ele vai dizer o seguinte: olha, essa ideia de que o diretório foi uma vaga teoria inaplicável na prática, que criou labirintos que desaguaram
em maus resultados, ou então que os diretores foram os grandes culpados porque não aplicavam, não zelavam por aquilo que estava no diretório, mas buscavam seus próprios interesses, utilizavam a mão de obra para seus próprios interesses. Isso é apenas uma parte da história. Porque a outra parte, e isso é importante frisar, é que se por um lado havia uma política indigenista, também havia uma política indígena. Então, o professor Francisco Jorge dos Santos coloca essa questão, né? Que o diretório ele também não teve eficácia porque frente a esta política indigenista você tinha uma política indígena. E aqui eu quero só sublinhar aquilo que nós vimos em aulas anteriores: a resistência Munduruku, a resistência Mura, as rebeliões do Rio Negro, as rebeliões do Rio Branco, né? Como nós vimos, essa política indígena de resistência, de fugas, de negociar, o principal negociando, né, ali certas posições e tendo agora, né, uma possibilidade de barganha com os portugueses. Tudo isso, a presença dos povos indígenas como protagonistas, como agentes da história também materializados na política indígena, isso contribuiu para que o diretório também acabasse por não atingir seus objetivos de uma forma significativa, né? Então isso deve ser destacado, ok? Francisco de Souza Coutinho, como nós acabamos de dizer, ele foi um crítico ferrenho do diretório, declarado inclusive, né? E ele fez de tudo para substituir essa legislação. E o Diretório dos Índios então foi substituído pela Carta Régia de 1798, né? E é uma nova política indigenista para a região Amazônia, que nós vamos ver essa Carta Régia de 1798 na nossa próxima aula. Ok, gente? Muito obrigado.